Eu passo o microfone então agora ao professor Rodrigo Muniz, que vai falar sobre o relatório do GT que discutiu o PL no Consune da Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, colegas da mesa. Boa tarde, colegas da plateia, professores e estudantes que estão aqui. Antes de preparar aqui, eu quero alguns esclarecimentos que são importantes. Eu recebi uma ligação da professora Cláudia me convidando enquanto grupo de trabalho do Consune para participar desse debate. Eu expliquei à professora Cláudia que esse grupo de trabalho já tinha sido encerrado, tinha sido o relatório final aprovado por unanimidade do Conselho Universitário e era, portanto, de propriedade do Conselho Universitário. E, portanto, que eu não me sentia à vontade de vir aqui. Bom, alguns dias depois, a professora Cláudia, com certeza, pode confirmar, estou em contato com a nossa presidente do Conselho Universitário, que é a nossa reitora, e ela me retornou uma ligação me delegando, ela disse, professor, é importante que o senhor vá, então me delegando essa representação, sim, do Conselho Universitário. Então, nesse sentido, eu não represento um grupo de trabalho, mas sim a representação do Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia. Bom, então, dado esse esclarecimento, vou falar um pouco do histórico que conduziu à formação do grupo de trabalho. Bom, então, logo após o encerramento da greve, logo uma das primeiras reuniões do Conselho Universitário, se observou, isso já durante a greve, que realmente a proposta, o projeto de lei que estava sendo encaminhado para o Congresso Nacional, estava indicando questões estruturais da carreira, que isso tornava ela, em certos aspectos, constituindo, como ela se constituía, danosa. Então, essa discussão no Conselho levou o Conselho Universitário, por entender, isso é muito importante, quer dizer, a motivação por entender que um Conselho Superior da Universidade, antes de mais nada, a questão da estrutura e da constituição de como a carreira docente é constituída é preocupação institucional, no sentido do seu Conselho Superior, que é o Conselho Universitário. Então a motivação foi uma motivação no sentido da constituição adequada, da estruturação adequada de uma carreira universitária. Bom, então, com esse histórico, não sei se podia, será que ela, estou achando que está dando todo mundo para ver aí, não sei se, será que podia, tem como diminuir parte da luz aqui, não? Porque senão vai ficar um pouco prejudicado a leitura, não? Está conseguindo? Eu não sei. Tenta ver se desliga aí, por favor. Bom, então, pessoal, esse trabalho que eu vou apresentar, tá certo, do grupo de trabalho, ele foi aprovado na reunião do Conselho Universitário do dia 26 de novembro de 2012, por unanimidade, tá certo, na sua íntegra, o relatório final do grupo de trabalho. E ela foi encaminhada ao MEC, encaminhada à DIFSES e ao Congresso Nacional. Porque ainda nesse período se tratava de um projeto de lei em tramitação. Então, nesse sentido, era importante acelerar todo o processo, no sentido de que a gente pudesse ter alguma interferência ainda enquanto projeto de lei. Tá? Bom, então, muda de favor. Esse grupo de trabalho, ele foi constituído, está aí as pessoas que constituem o grupo de trabalho. A professora Analice, que era representante docente, o professor Edson, que é o diretor da Faculdade de Educação, presente aqui, a professora Maria Isabel, que era a diretora da Faculdade de Odontologia à época, tá certo? Que era a coordenadora, eu, diretor de Estudo de Física, e a professora Risonete, da diretora de Estudo de Letras. Bom, então, passa aí, por favor. Bom, então, o procedimento de trabalho. Como eu disse, é um projeto de lei ainda em tramitação, então precisávamos ter o mais rápido possível, ter uma atuação, concluir o trabalho de maneira a poder ter uma interferência. Essa foi uma das, vamos dizer assim, os principais balizadores do grupo de trabalho. Então, nesse sentido, nós não nos atemos a discutir na íntegra o projeto de lei, nos outros aspectos, como
a construção de uma nova tem titular de um tipo, titular do outro, se entra de uma maneira, com auxiliar. Tem vários outros aspectos que naquele momento nós decidimos não abordar. Então, nós centramos no aspecto principalmente da desestruturação da carreira, tá certo? Esse foi um aspecto, o caráter remuneratório, como estava no projeto de lei, tá? Então, o procedimento de trabalho seguiu essas etapas. Primeiro, nós fizemos a identificação dos fatores percentuais de remuneração. A gente tomou como base março de 2015, de certa forma, porque esse acordo termina em 2015, essa lei de como essas tabelas, então a gente tomou aonde chegaria. Então, primeiro foi identificar isso aí. É um trabalho meramente matemático de identificação dos fatores percentuais que estão por trás, por titulação, entre regime de trabalho e entre níveis e classes. Depois, exatamente, a identificação das distorções nessas remunerações. E, finalmente, eu quero observar que é uma simulação, não é uma proposição. O Conselho Universitário de Trabalho e o Conselho Universitário não propôs uma remuneração, uma carreira docente. Nós fizemos um objetivo, foi fazer uma simulação apenas de carreira docente estruturada. Bom, então, por favor, parceiro. Bom, então o que a gente, como já foi levantado um pouco isso aqui, só para evidenciar, nós vamos apresentar aqui o que foi a desestruturação, um aspecto emblemático. Passei por a desestruturação da carreira em 2006, quando foi criado a classe de professor associado. Então, um aspecto aí que é percentuais de remuneração por titulação doutorado, em 2010. Então, está aqui o gráfico, são esses percentuais, e aqui a carreira, as classes, os níveis e classes de carreira, de adjunto 1 até titular. Então, claramente, isso é visualmente forte, que existe alguma coisa que não dá para entender. Por que que, tá certo? Na faixa aqui dos adjuntos, tá certo? Está na faixa de redução dos 100, e associado 1, que eu destaquei em vermelho, ele passa para 175,3%, uma remuneração por titulação. Tá certo? Isso é muito estranho, quer dizer, alguma coisa que chega a quase 2 vezes o seu salário base. Isso é muito estranho, tá certo? É altamente condenável uma carreira que tem uma característica dessa maneira, tá certo? E não tem pelo menos, é completamente, quer dizer, de 116 para 116, a diferença é estúpida. Existe um salto, literalmente um salto, tá certo, de adjunto 4% na retribuição por titulação. Não dá para entender isso. Bom, então só esse aspecto. Agora vamos exatamente para a carreira que está aí, tá certo? Que não é mais um projeto, é a lei, tá certo? Que nós vamos iniciar em março de 2013. Nós vamos até, se a gente não conseguir influenciar para modificar, que eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, tá? Até 2015. Bom, então tá aí. Nós vamos começar aqui primeiro com os percentuais devido à titulação, tá? Então, no caso de doutorado. Então, como a gente pode ver, bom, temos 3, você pode ver que o histograma tem 3 cores, correspondente a professores 20 horas, 40 e DL, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa de cara é que a retribuição por titulação, ela não, de acordo com o regime de trabalho, o percentual é diferente, completamente diferente. Quer dizer, se é 20 horas, fica na faixa dos 40, nessa faixa varia, né? Mas fica na faixa dos 40 aí, variando. Se ele é 40 horas, fica na faixa dos 70 também variando, não tem um padrão, só digo que varia em torno disso. E se ele é dedicação exclusiva, é uma variação absurda, é mais do que tudo, tá certo? E também é uma coisa estranha, que ela cresce, um aumento da carreira. Isso é um aspecto extremamente estranho. Como é que é a retribuição por titulação? Quanto mais eu fico, não vai ser vendo. Eu poderia até entender o contrário. Se é alguma coisa para estímulo a se formar, seria antes, e não no final, tá? Então ficou, a maior retribuição por titulação está exatamente no final da carreira. Quer dizer, uma variação de 102 a 155,2, novamente ultrapassando 100%. Quer dizer, mais do que o valor do vencimento, que também é uma coisa muito estranha, tá certo?
Então, esse é o primeiro aspecto, claramente, tá certo? Não existe nenhuma estruturação, não existe um padrão nenhum, só a única coisa que a gente percebe é uma intenção de retribuir, tá certo? Por titulação, os que estão no final da carreira. É o que nos parece, dá para ver, analisar isso aí, por favor. Bom, a mesma coisa para a questão do mestrado. No mestrado, novamente, nós temos faixas, tá? E a oscilação, no caso DE, não é tão pronunciada, não sei exatamente, mas tem uma variação também, normalmente eu tenho 3 faixas. Vamos passar. Bom, o outro aspecto é o vencimento básico, tá? É o VB, o nosso VB, e a referência, nós estamos com referência para fazer essas contas a 20 horas, não é isso? Regime de trabalho. Então, por exemplo, quer dizer novamente ali em vermelho, tá certo? Um pouco. 40 horas em azul DE. Então, o que você quer dizer, por exemplo, que o auxiliar 1 ali é 39,4 em relação a 20 horas, o percentual a mais que ele recebe se ele for 40 horas, tá? E assim por diante. Então, novamente, a gente percebe que o regime de trabalho não existe em percentuais fixos, existe uma faixa que a gente pode dizer que é em torno aí de 40% para 40 horas, tá certo? E DE que também, aí esse não, no caso DE é mais, a desestruturação é muito mais evidenciada. Novamente a gente percebe um salto, tá certo? Do adjunto 4 para associado 1. E novamente, quer dizer, tem uma sombra, quer dizer, todo mundo dá para perceber que isso vai refletir depois na composição final do salário, tanto na atribuição por titulação como no vencimento básico, tá? No que seria associado até titulado, ok? Então. Bom, e isso aí é que marca bastante a característica dessa carreira do ponto de vista, como diz, remuneratório. Todo mundo está vendo aí que tem algo enorme ali, tá certo? Tá certo? Que é na associado 1. Isso, essencialmente, o que nós fizemos foi pegarmos a tabela salarial, tá certo? Em 2015 para a DE e calculamos percentuais na tabela, ou seja, isso aí é a progressão na carreira. Quanto eu vou tendo a mais na minha carreira quando eu vou passando de nível e classe, tá? Então a gente percebe claramente que existe nós somos represados, tá certo? Até adjunto 4, recebendo aí, entre níveis e classe, uma variação de 2%, 0,86%, aí tem ali um 10% quando a gente sai de assistente para adjunto, né? Quer dizer, vamos evidenciar primeiro, para ser mais pedagógico, primeiro os percentuais entre classes. Então, no caso de assistente, por exemplo, vou escolher doutorado, que é o azul. Então, de auxiliar para assistente, 4,8 com doutorado, tá claro? Todo mundo está vendo aí. Depois, de associado para adjunto, 7,4%. Não tem nenhuma relação com o outro, é completamente diferente. Mas é o mais absurdo que no caso do adjunto para associado é 27%, tá certo? Então, ele é completamente, é algo que a gente não consegue entender por quê, tá? E isso, evidentemente, vai refletir no represamento total da turma que está de auxiliar 1 até adjunto 4, não tenha dúvida, né? Seu reflexo é esse, ok? Bom, e entre níveis também, o STEP ali não tem realmente não tem nenhum padrão, tá certo? Os STEP mesmo associados não tem padrão em lugar nenhum, quer dizer, ela completamente não existe percentuais fixos, por favor. Bom, a composição disso, esse é o que dá agora o que é a nossa progressão funcional mesmo. Quer dizer, é a soma, é a acumulação do que está no slide anterior. Tá claro? Então, pronto, portanto, então isso aí é novamente a nossa carreira, a progressão funcional durante a nossa vida, o que seria se isso prevalecer para daqui a muitos anos, que eu espero que não. Acho que esperamos todos aqui que não. Isso eu acho que é a identificação geral. Tá, dos dois anteriores e eu particularmente também. E o Conselho Universitário, no sentido de representando, que nós chegamos a esse relatório final aprovado. Então, claramente,